eles não tinham, a igreja aqui dos apóstolos não tinha CNPJ. Eles obedeciam a Deus. Eles aqui foram presos e apanharam, né? Mas eles não deixaram de pregar o evangelho. E agora o povo não quer mais obedecer. Os pastores têm medo, os, os anciãos e diáconos de igreja. Agora eu digo, se o coronavírus, se essa pandemia fosse naquele tempo, será que os discípulos eles iriam obedecer essa lei que está aí? Será? Por que as igrejas viram empresa? Eles têm CNPJ. Então, tem vários motivos por que virou. Vocês lembram que antigamente, passou uma vez em rede nacional, que a Igreja Universal, elas estavam fazendo, eles compravam aqueles barracão, aquelas fábricas antigas, e aglomerava muita gente lá. E acabou desabando lá, matando e ferindo aquelas pessoas lá. Então agora é expressamente proibido fazer assim sem ordem, né? Porque os governos têm aquela preocupação com as pessoas, que é o correto, com a segurança das pessoas. Hoje, para fazer uma igreja, você tem que ter estacionamento, você tem que ter banheiros com acesso para os cadeirantes, que é uma boa coisa. Então, em questão de conforto, questão de segurança, hoje está bom. Só que nada tem a ver com a igreja de antigamente, porque agora as igrejas elas exigem um acesso para cadeirante. E antigamente não tinha acesso para cadeirante. Antes o cadeirante que ia lá com os apóstolos ia andando. Então Deus curava os cadeirantes. Então não tinha igreja com acesso, banheiro especial para cadeirante, não. Eles tinham a cura. Então veja a diferença da igreja primitiva para a igreja de agora. Então, hoje é uma preocupação, parece assim, que o poder de Deus diminuiu. Parece, mas não diminuiu, é a fé do povo. Então, hoje as igrejas, elas têm CNPJ, daí, como ela é uma empresa, aí ela tem que passar pelos bombeiros, ela tem que passar pela vigilância sanitária, ela tem que passar por todos esses órgãos públicos. Hoje, para ter culto nas igrejas, tem que ter a ordem deles, é somente 30%, com distanciamento social, com álcool gel, com todas as restrições por causa da pandemia. E antigamente, todas as enfermidades que chegavam até Jesus, até os apóstolos, todos eram curados, porque o poder de Deus era maior. Então, vê os cristãos de agora e os cristãos de antigamente. Então, hoje o pessoal não quer mais nem sair de casa porque está com medo dessa pandemia. Então, dá para ver que a igreja é uma empresa normal. O poder de Deus, para algumas pessoas, acabou. Então, se os discípulos vivessem no dia de hoje, se essa pandemia dessa naquela época, vocês acham que eles iam obedecer à lei? Nunca! Aqui diz assim, ó, Pedro falou assim, ó, é mais obedecer a Deus do que ao homem. E eles nunca obedeceram, nunca obedeceram. E sabe por que não obedeciam? Porque eles obedeciam a Deus. E o que aconteceu com os discípulos? Foram presos, várias vezes apanharam e acabaram mortos. E hoje ninguém quer nem nada, tudo tem medo da lei, tudo. Tem que seguir conforme a lei porque é uma empresa. Então esse maldito sistema, que eu sou antissistema, eu nunca gostei do sistema, nunca, sou fora do sistema. Então hoje eles pintam e bordam na cabeça dos líderes da igreja. As igrejas, a maioria está fechada, porque teme a lei dos homens, teme a lei dos homens. E o que eu acabei de ler aqui? Os discípulos eles foram proibidos, presos numa cadeia pública, apanharam, foram proibidos de falar do evangelho, mas eles nunca obedeceram. Então a diferença do cristianismo verdadeiro
e o de agora. Agora o pessoal tem medo, mas medo de ir na igreja. Até parece que não morre mais ninguém de outra doença. Agora é só desse vírus aí. E o que eu acho curioso, todas as enfermidades, você morre em casa, a caminho do hospital, ou no hospital, porque não ficou lá na fila de espera, ou não resistiu. Mas esse vírus não morre em casa, nem a caminho do hospital, só morre no hospital. Estranho isso aí. Se você conhecer alguém que morreu do coronavírus, em casa me fala. Eu não, até agora não vi nenhum. Só morre dessa doença no hospital. E se você for recuperado, se for curado no hospital, você sai lá numa cadeira de roda empurrando com muitos aplausos. Os médicos, os enfermeiros, eles aplaudem você. Boa coisa também. Só que se você morrer lá, aí é diferente. Aí o hospital ganha dinheiro, um bom dinheiro. Daí a gente fica perguntando, mas por que eles pagam quando morre e não pagam quando fica curado? Ah, é por causa que tem que pagar o custo do hospital. Mas, às vezes a pessoa entra hoje e sai morto lá amanhã, não teve custo nenhum, não gastaram com nada. A pessoa sai lá, morreu do vírus. E se ficar 15, 20 dias incubado lá, gastando lá, porque a UTI sai cara, aí não recebe nada, o hospital não recebe nada. Aí é só aplauso, daí tá bom. Mas se morrer, aí ganha dinheiro. Eu acho estranho isso aí. Ninguém morre mais agora de outra doença. E tudo que é doença de câncer, morre em casa, morre no hospital, morre a caminho do hospital. E essa doença não. Só morre no hospital com todos os cuidados. Então nós estamos vivendo uma época diabólica, diabólica. Então as igrejas estão fechadas porque virou empresa. E empresa quem manda é o governo. Então se fosse uma igreja primitiva, que nem antigamente, quem é que vai poder? Então se eu quiser orar dentro da minha casa, eu oro. Eu oro a hora que eu quiser. Se eu quiser cantar hino, que nem agora eu estou falando da palavra, pregando dentro da minha casa. Mas se eu tivesse lá na igreja, não pode, porque agora já não é horário, daí já tem que cuidar perturbação de sossego. Então, todas as igrejas viraram empresa porque ela obedece o sistema. E daí o pessoal, daí tem várias formas de por que virou uma empresa. Aí tem salário dos líderes, né? Eu queria que achasse na Bíblia os apóstolos, os 12 apóstolos e o apóstolo Paulo, quantos eles ganhavam de dinheiro. Era uma empresa naquela época? Será que era? Qual foi os bens que eles registraram no nome deles? Eles morreram com muitos bens? Será? Jesus ele morreu muito rico? Ele arrecadou muito dinheiro? As igrejas deles arrecadaram muito dinheiro? Será que arrecadaram dinheiro? Não. Eles morreram só com o pó do bolso. Ainda aquele paralítico, ainda quando Pedro, os discípulos passaram por ele estava pedindo uma moedinha, uma esmola. E Pedro falou assim, ó, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Então, será que Pedro era mentiroso? Os apóstolos eram mentirosos? Porque ele falou, ouro e prata eu não tenho. Eles não tinham nem esmola, eles não tinham nada. Mas eles tinham a graça, o poder, a virtude e a cura divina. Ele saiu andando. Nunca mais precisou ser mendigo, nunca mais precisou depender de ajuda de ninguém. E o que aconteceu? A conta desses discípulos, eles compraram fazendas, carros, casas, apartamentos? Não. Eu olho, examino a escritura, é diferente do que eu leio aqui.
Agora, isso aqui que eu estou pregando aqui, você já ouviu na tua igreja? Não. Não pode pregar lá, porque lá é empresa. E empresa arrecada din-din. Aí o pessoal, eles querem ouvir bênçãos e curas, só que agora, em plena pandemia, já nem isso não acreditam mais. Já não querem mais ir para a igreja. Por causa do governo. Não pode, tem que cuidar, meu Deus. Claro que tem que cuidar. Só que como é que se trabalhar você vai? A gente passa aí nos mercados lotados. No mercado, pode ir. Passa aí nas lanchonetes assim, ó, de gente, ó. E na igreja, aí não pode. Aí o governo controla tudo, 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 tudo. E o pessoal tem medo. Então é um falso evangelho. Não é o verdadeiro. Eu prego, está aqui, ó. Eu quero que vocês me mostrem se as igrejas de antigamente viraram empresa. Se tem CNPJ, qual é o CNPJ das igrejas primitivas? Não tem. A igreja que eu pertenço, que é a Congregação Cristã, ela tem um CNPJ. Ela está fechada. O povo aqui em São Bento do Sul estão abandonado. Só quem quiser que compre uma televisão assista o culto online. Os líderes não visitam ninguém, os pastores não visitam ninguém, todo mundo com medo, por causa que é uma empresa, a empresa está fechada. E eles temem a lei do país. E os discípulos eles não estavam nem aí. Diz aqui, ó, eles foram presos, foram proibidos de falar desse Jesus, foram proibidos, apanharam, eles foram soltos, estavam lá no templo de novo. E assim foi até o fim da vida deles. Mataram eles, crucificaram e ainda depois fizeram uma grande homenagem para Pedro. Esses mesmos que crucificaram Pedro de cabeça para baixo, que ele falou, eu não sou digno de me que crucifique a mim como meu Salvador, eu quero ser de cabeça para baixo. Aí eles inventaram uma basílica, chamada Basílica de São Pedro. Mataram ele e depois fizeram uma grande homenagem com o CNPJ. Aí abriu a igreja com CNPJ, ganha muito dinheiro. Ela arrecada ouro, pedras preciosas, tem delas em todo o mundo inteiro. As igrejas têm CNPJ por causa que eles mataram os discípulos, né? E ganha muito dinheiro. Agora, uma pregação como essa aqui, você já viu na tua igreja? Não. Eu quero teu dinheiro? Não. Eu não quero nada teu, não. Eu, aqui em casa, graças a Deus, nós temos que trabalhar para pagar nossas contas, água e luz. Eu não preciso do teu dinheiro, mas eu estou falando da igreja primitiva, que não tinha CNPJ, que eles não temiam pandemia, que as igrejas não eram adequadas para o povo, que não tinha ar-condicionado, que não tinha ninguém assalariado ali para ganhar dinheiro, pagar porque daí tem tesoureiro, tem tudo, tem que passar, tem que dar satisfação para o governo. E daí, agora, essas igrejas com CNPJ, elas estão tudo na mão do governo. O governo falou, não, fechou, não é para ter mais nada, não vai ter mais nada. Aí todo mundo em casa. Não, agora pode abrir, mas tem que sentar um lá e outro lá. E álcool gel. E você não vai poder, é bem baixinho, tem que falar baixinho, por causa que senão vai incomodar o vizinho, dá processo. Essa é a igreja verdadeira de agora? Não chega nem perto. Empresa obedecendo a lei dos homens. As igrejas são empresa que obedece ao governo. O governo pinta e borda com o que querem. E já queriam fechar de novo. E ainda que está aberto, mas só por um pouco de tempo. Eu quero ver a hora que vinha o chip, a hora que eles proibirem. Eles vão dizer assim, não, mas tem que seguir a lei do país, de acordo com a lei do país. Os cristãos aí, que se dizem cristãos, vão ser os primeiros a colocar o chip. Vão ser os primeiros a obedecer os Illuminati. Porque a empresa tem que obedecer a lei do país. Eles que comandam. Pode ver, se eles chegar aí com a vigilância sanitária, se eles acharem que não está certo, ele já fecha já.
E vocês acham que os pastores e líderes ou qualquer um tem coragem de outro dia ir abrir a igreja de volta, se for fechado pelo governo? Será que essa igreja é igual às dos discípulos de Jesus? Não, todo mundo tem medo. Tem medo. Eles querem dinheiro. E aí o pessoal fica em casa, pagando os salários deles, e eles não abrem. Aí você não recebe visita do teu pastor, você não recebe visita do teu líder, do teu ancião, do teu cooperador, você não recebe visita, porque está todo mundo com medo. Por isso que tem CNPJ, é controlado pelo sistema. É o homem que manda, é o governo, é o Estado. Então não adianta dizer a minha igreja é verdadeira, tua não. É tudo igual. Tudo dança musiquinha do governo, em todos os países. Viu? Você sabia que a igreja verdadeira não tem CNPJ? Não sabia, né? Nós achava que era nossa, que era verdadeira, né? Olhando aqui os apóstolos, verdadeiro é aqueles que morreram. Eles apanhavam e agora tem medo de multa. Ai, vai ser multado. Covardes, falsos pregadores. Duvido alguém pregar isso aqui. Duvido! Alguém pregar isso aqui na igreja. Dizer que a igreja ali é governada pelo homem, que eles não fazem a vontade de Deus e do homem. Fazem a vontade do homem. É o homem que manda. É o presidente. É o governo mundial. Se daqui uns dias fala, acabou o vírus. Aí todo mundo, nossa, acabou, agora vamos voltar ao normal. É o homem que manda. Um vírus que só morre no hospital. Uma doença que não mata a caminho do hospital e não mata em casa. Estranho, né? Igrejas adequadas para cadeirantes, que é uma boa coisa. Só que antigamente, será que as igrejas eram adequadas para cadeirantes ou os cadeirantes saíam andando quando iam lá? Eram curados. Curados de doenças que não tinha cura. Agora a turma com medo de uma gripe. Eu não estou nem aí com isso aí. Eu creio no poder de Deus. Falo a verdade. Se eu tiver que morrer desse vírus, amém. Sabe por quê? Que para a gente ir para o céu tem que morrer de alguma coisa. Ou matado, ou de câncer, ou do coração, ou de pandemia. Porque até parece que se não morrer de coronavírus, nós vamos ficar eterno. Se nós ficasse eterno, aí eu ia me cuidar bastante. Sabe? Aí eu não ia sair mais de casa, porque daí não ia morrer mais. Parece que ninguém vai morrer mais. É só o coronavírus que mata. Nada mais mata. Estranho, né? Um medo. Antes ninguém tinha... Morre 600 mil pessoas por ano de câncer. Eles falam? Não. Agora é só o Covid-19 que mata. E a turma, medo. Não oram mais, não se ajuntam mais, não querem culto nas suas casas, não querem visita. Um mais medroso do que o outro. E falando que é servo de Deus, que é a igreja de Cristo. Os discípulos morreram. O que aconteceu com Jesus porque ele não era do sistema? Ele morreu, matado. Aí os discípulos morreram matados. E agora o pessoal tem medo e obedece toda a lei do país. Então, igreja que tem CNPJ, quem manda é o governo. Todas as restrições. Não pode mais sentar perto, não pode mais nada. Cadê o poder de Deus e de Jesus agora? Cadê? Eu te faço uma pergunta. A igreja de agora é a mesma que tinha na primitiva? Ou ela se adequou ao sistema? Raciocínio. Mudou muita coisa, o poder de Deus, muita gente não crê mais, infelizmente. Quero ver alguém pregar isso na tua igreja, que a tua igreja ela é comandada pelo governo. A igreja que eu vou,
é a que mais obedece o governo. Porque eu já fui em várias denominações aí, estão preocupados com o povo estar tendo culto. A nossa não tem, não. A que mais tem medo do governo. E falava que era a verdadeira. A verdadeira é a do Senhor Jesus e dos apóstolos. É aquele que dá a vida. E ainda diz ali em outra parte assim, ó, se vos forem levados aos tribunais por causa do meu nome, não vos preocupeis com o que hão de falar. Eu vos colocarei na vossa boca, através do Espírito Santo pregará o Evangelho. Aqui falando, né? Os discípulos assim que eles falaram assim, ó, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinastes nesse nome. As autoridades da época, os governantes. Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, com coisa que fosse uma coisa diabólica, né? Até parece, né? E queres lançar sobre nós o sangue desse homem que tinha derramado na cruz, por causa que é por causa desse sangue que eles também derramaram o seu próprio sangue. Os mártires da igreja. Que Deus abençoe os discípulos que morreram por causa da verdadeira obra de Deus. Que pena, que vergonha hoje nós pertencemos a denominações que são empresas que têm medo do governo. Mas tem gente morrendo do Covid. Eu não ia, então quer dizer que eu tinha que ficar para semente, de certo? De alguma coisa eu tenho que morrer. Como é que até então morria e estava tudo bom? Todo mundo morria, até antes da pandemia, tudo que era morto era aceito. Ninguém quer morrer dessa. Pode morrer de acidente, pode morrer de qualquer coisa, menos disso aí. Porque eles falaram, toma cuidado, toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado é com a ira de Deus. Porque bem-aventurado é aqueles que amam a Deus, que vivem pela fé. E será que a nossa fé hoje, ela é baseada na Sagrada Escritura? Será que nós estamos com medo? E se eu perguntar, você quer ir para o céu? Eu pergunto para você aí. Você quer ir para o céu? Você fala sim. Pode escrever aí nos comentários. Sim. Quero ir para o céu, sim. Agora eu vou te perguntar, como é que você faz para ir para o céu? Não tem que morrer? Não tem que dormir no Senhor? Então no coronavírus não pode morrer mais. Então vamos. Então não vamos morrer do coronavírus. Qual então é a morte que você quer? Escolhe então. O coronavírus você já escolheu, que não quer morrer. Eu pergunto para você, porque tem irmãos aqui que estão assistindo que já pegaram essa gripezinha do coronavírus e já se curaram, né? Levaram sorte, né? Que saíram aplaudidos de lá, porque não é todo mundo que sai de lá vivo, não, né? Porque as outras doenças a gente corria para o hospital para sobreviver, né? Agora é complicado, né? Se você vai lá, daí... Né? Entenderam, né? Se alguém morreu em casa de Covid, me avisa aí que eu quero saber quem... Em casa, não no hospital. Então, tá estranho. Eu acho estranho. Então, eu pergunto para você, escolheu a morte que você quer? Porque de Covid você não quer morrer, né? Agora faça aí, fala para mim que é mentira. Seja hipócrita, dizer, não, eu quero morrer de Covid. Não, de Covid ninguém quer morrer, né? Então qual? Você quer morrer de acidente, de câncer, de AIDS? Do que é? Do coração? Se de Covid você não quer morrer? Agora eu pergunto, alguém morre antes do tempo? Ó? Quem que é o dono da vida e da morte? Não é Deus? Jesus, eles tentaram matar e levaram ao governador. Ele disse assim para Jesus, eu tenho poder. Você sabia que eu tenho o poder de te soltar e de te prender? Jesus falou assim, nenhum poder te é dado se de cima não for. Né? Nenhum poder. Você tem se de cima não foi dado. Jesus não morreu antes da hora. Ali diz, tentavam matar, mas não conseguia. E eu não estou nem aí. Tem promessa de Deus viver bastante ainda. Eu creio
nas profecias, né? Que Deus enviou a palavra na congregação, falou, vou viver bastante. Se Deus quiser me tirar, eu quero estar acertado pela palavra. Porque eu não vou ficar para semente mesmo, né? E depois, sabe que está um nojo de viver nesse mundo aí? Por que o pessoal quer tanto ficar aí com essas crises, com esses governos mentirosos, né? Com tanta coisa. Bem-aventurado aquele que dorme no Senhor. Não precisa mais estar engolindo tanta mentira nesse mundo. O pessoal quer ver a Deus, quer ver a glória de Deus, mas não quer passar para o outro lado. Não estamos dizendo que não tem que se cuidar. Nós estamos comparando a igreja verdadeira com essa de agora. Que a igreja verdadeira tinha fé e cura, curava de tudo. E veja que quando Jesus estava na terra, o pessoal chegava com fome. Ele nunca dispensou ninguém vazio, Jesus não. Todo mundo comia e sobrava ainda comida. E o pessoal dava quanto de dinheiro para ele? Fala para mim. Vocês não tinham nada, estavam com fome. Jesus multiplicava, fazia tirava de onde não tinha e fazia sobrejar. Esse é o Jesus verdadeiro, né? Aí todos que chegavam com doenças incuráveis, 100%, não é 99% não, 100% curado. Quantos que pagava? Nem um centavo, né? Os discípulos pegavam dinheiro? Então nós estamos falando por que a igreja virou empresa. Por vários motivos. Ganância e controle do sistema. Porque igreja e Estado estão aliados. Ó. Eu vou contar a história depois de como que surgiu a primeira Bíblia. Nós vamos estudar junto com vocês. Quero fazer, toda semana vai ter vídeo. Ontem eu coloquei lá quem que traduziu essa Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Mas nós vamos chegar na primeira Bíblia, lá da igreja romana. Nós vamos contar a história bem certinho para vocês. Se vocês seguirem o canal aí, eu tenho um canal aí que é Despertando pela Luz da Palavra, se você seguir ali, nós vamos junto. Eu não vou te ensinar nada não, porque eu também não sei. A Bíblia diz que nós aprendemos do Espírito Santo, nós vamos aprender junto com você a verdade. O que o templo, as igrejas, os líderes não ensinam, Deus vai ensinar para nós. O Espírito Santo vai ensinar para nós. Mas você sabe tanta coisa, que tem bastante gente que fala, nossa, Odinei, por que você não abre uma igreja para você? Eu abri igreja para mim? Para estar fechada igual as outras, para ser mandada pelos homens? Eu não. Aqui, ó. Olha a igreja aqui, ó, pregando a verdade em plena pandemia. Verdade! Aí quem ficar bravo comigo, eu estou pedindo teu dinheiro por acaso? Eu não quero teu dinheiro. Eu não. Agora, se Deus tocar no coração de um ajudar o outro, aí pode. Que nós temos feito. Às vezes você vê alguém passando uma necessidade, você pega e senta no coração de comprar uma cesta básica e levar lá. Aí vai cumprir que diz a Bíblia, né, assim, Jesus disse assim, eu estive com fome e não me desse de comer. Estive com sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. E esse é o mandamento. Agora, por que eu tenho que colocar dinheiro na mão dos outros? E daí eles não atendem a necessidade do pobre. Daí você fala assim, isso aí é eles com Deus. Eu faço a minha parte. Não, você não faz a tua parte. Amar o próximo é o que está do lado. É a mesma coisa que eu pegar e comprar coisas roubadas. E dizer assim, eu compro, porque daí não foi eu que eu roubei. Não tem nada com... Na mesma coisa. Se você dá dinheiro e você sabe que o teu líder ele desvia, e você fala que ele vai se ver com Deus, você continua alimentando, é a mesma coisa que você concordar com quem é traficante de droga. Né? Aí fala assim, eu vendo droga mesmo, que não é eu que uso, quem vai usar é ele, o problema é dele. Não pode. Então, se você poderia fazer a obra de caridade e você coloca a mão na mão de um pilantra, você sabe que você está sustentando esse pilantra ser mais pilantra ainda.
Você está financiando a pilantragem. Agora tem homens não. Tem homens que se pegar o dinheiro da igreja, ele vai lá e atende o pobre. Isso não quer dizer que é todos, negativo. Mas se você saber que o teu líder, ele pega o dinheiro e não ajuda a igreja, e você continua dando, você não está dando para Deus, não. Deus não precisa de dinheiro. Jesus disse assim, eles perguntaram, aqueles homens que estavam querendo dinheiro, né? Eles estavam, Jesus não paga imposto e coisa. Eles queriam din-din, né? Aí eles falaram para os discípulos assim, os teus discípulos não pagam lá. Aí Jesus falou assim, me dá uma moeda lá. Aí pegou a moeda e mostrou lá. O que tem na moeda aí? Ele falou, a imagem de César ali, do homem lá. Ele falou assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, eles continuaram pagando os impostos, mas o dinheiro é para o César, é para o homem. E o que é de Deus? É a obediência à palavra, é o seu glória, é o seu louvor. Muitos distorcem esta palavra, dizendo assim que é para dar de Deus o que é de Deus. Deus precisa de dinheiro? Joga para cima o dinheiro assim, se não cair, ele pegou para ele. Se cair de volta, é teu daí. Então, como distorcem a palavra, né? Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus, Deus precisa de alguma coisa porventura? Quem criou o céu e a terra? Não é nós que estamos sempre pedindo e Ele providencia para nós tudo que nós precisamos? Como é que vai pagar Ele? Como é que Ele vai precisar? Vai devolver o quê para Deus? Sabe o que nós temos que devolver para Deus? É aquilo que nós perdemos lá no Jardim de Éden. Deus criou o homem e a mulher para adorar. E por causa do pecado foi expulso do jardim. Aí viverá sob o suor do seu próprio rosto. Aí foi depois, mais além, que foi criado o dinheiro para nós. O dinheiro é para o governo. Tudo que nós vamos fazer precisa de dinheiro. Se você está ouvindo essa pregação, eu vou ter que pagar a luz que me ilumina, esses aparelhos aqui, que nós compramos para pagar ainda, que nem paguemos ainda, compramos no cartão pela fé, e temos que pagar internet. Mas eu vou pagar para Deus? Ele não tem nada com isso. Isso aí é a internet ali para a empresa de São Bento, a luz é para a Celesc, e esse aqui nós compramos no Mercado Livre. Então, dinheiro, entenda que é para nós. Viu? Então, se alguém falar assim que você tem que devolver para Deus dinheiro, mentiroso. Mentira. Tudo mentira. Depois eles falam lá em Malaquias 10 que é para devolver os dízimos. Dízimo era grãos, era alimento. Sabia disso? Lá falava que o povo tinha que levar alimento para o povo, lá para os levitas, que eles não tinham herança, eles cuidavam do templo, então eles eram sustentados lá com comida. Eles cuidavam do templo, mas eram os levitas. E o judeu separava o primogênito para levita. E daí, os sacerdotes daquela época que já eram ladrão, que o homem sempre fez errado, aí estava roubando os alimentos. Aí Deus perguntou para os sacerdotes assim, porventura pode o homem roubar a Deus? Aí os sacerdotes perguntaram, em que te roubamos, Senhor? Mas era o sacerdote conversando com Deus, né? Em que te roubamos, Senhor? Daí Deus falou, vocês roubam-me nos dízimos e nas ofertas. Alçada. Aí, mais para frente, fala assim, Deus falando com o povo de Israel, né? Porque quem obedecia a Deus, Deus abençoava a plantação, porque chuva significa benção. Ele falou assim, fazei prova de mim, você não derrama as bênçãos. Abra a janela do céu e não derrama as bênçãos. E vai multiplicar os seus alimentos. Então 10% dizimar é cortar, levava lá para os levitas. Hoje não tem mais o templo e nem os levitas existem mais. Aí no ano 325, grave, no ano 325, que teve o concílio da reforma lá de começar a igreja, aí então os romanos eles pegaram o dízimo e colocaram ali na igreja,
como se fosse dinheiro e começaram a arrecadar dízimo em forma de dinheiro. Aí a igreja romana ficou rica, eles pegavam tanto dinheiro como ouro, prata, fazenda, bem, pegavam tudo e ficaram muito ricos. E depois, quando veio Lutero, sabe o que o Lutero fez? Ele não fez restauração da igreja primitiva, ele fez uma reforma na igreja católica. Aí veio uma cópia da igreja católica, com o concílio que eles chegaram lá aquela vez, fizeram aquele primeiro concílio, que reuniram os 300 bispos, e inventaram a igreja católica ali, e ponharam cobrança. E ali o Estado juntou com a igreja, e daí ficou predominante, porque o império, o Constantino, ele era imperador, ele juntou a igreja junto com o Estado, e virou igreja oficial. E daí Lutero, quando traduziu a Bíblia, daí todas as nossas igrejas, que daí nós estamos taxados e conhecidos como protestantes, porque nós rebelhamos contra a igreja católica, então nós é uma cópia da igreja católica. Cobrança de dízimo. Só que daí, dízimo e oferta e tanta coisa. A oferta tem que ter, porque tem que ter, pagar água e luz, o quê? Mas não alto salário. Porque Jesus e os discípulos, eles repartiam as coisas entre si. Agora eu pergunto para você, não as igrejas pequenas. As igrejas pequenas, os pastores eles trabalham e estão sofrendo ali igual nós. Mas estou falando das igrejas grandes. Um membro chega lá e fala, pastor, ou padre, que seja, um bispo, não sei, você tem mais de 40 fazendas e eu estou pagando aluguel, você podia me ajudar? Porque daí tem que repartir, né? Porque é o amor ao próximo, né? Ele dá? Ele dá? Ele vai te ajudar? Não vai. Mas quem é que financia isso aí? É aquele que diz assim, eu não estou nem aí, eu faço a minha parte. Faz a sua parte? Tem certeza? Quantas casas você ajudou a fazer de graça? Quando alguém não tem dinheiro para pagar um aluguel? Se você não tem dinheiro, ajuda com mão de obra. Leva lá uma comida. Esse é o amor ao próximo. Pergunta se o teu líder, que tem muitas fazendas e apartamentos e casas na praia, né? O líder da tua igreja, se você precisar, ele te dá um pouco de dinheiro. Pergunta se ele dá. Não dá, não. Tudo dele. Aí quando morre, fica para os filhos. Eu sou pregador da palavra de Deus. Pregador da palavra de Deus. Sim, é pregador. O apóstolo Paulo falou. Uns pregam por ganância, aí entra eles, né? Outros por inveja, né? Porque tem gente que tem inveja do dom e quer roubar a glória de Deus. Daí ele quer pregar melhor que o outro, ele prega por inveja. Daí. Esse aí é o invejoso. Mas daí também não... O ganancioso, né? Então outros pregam por porfia. Aí o apóstolo Paulo falou assim, mas eu não. Eu prego de bom grado, gratuitamente. Igual os apóstolos falaram, recebeste de graça dai. Então eu não estou recebendo nem um centavo para pregar para vocês. Glória a Deus. E se eu pegasse dinheiro, ficava difícil para mim, né? Não. O que nós podemos fazer é um ajudar o outro. Então, quando nós se reunir, vamos ajudar o outro. Faça uma janta e convide pessoas, convide alguém que não tem o que comer, ou chame alguém que gosta de orar, de louvar, e comem junto. Vivem essa união. Ao partir do pão, que o pão quer dizer o alimento, né? Repartir, louvar, cantar. Essa é a igreja verdadeira. Agora, nós estamos financiando templos riquíssimos, onde está tudo fechado, é tudo do governo. Quem manda é o governo, infelizmente. Essa pandemia, louvado seja Deus, Deus ensina a nós. Eu estou aprendendo bastante com essa pandemia aí, que a gente achava que defendia placa de igreja, que era um CNPJ. Que bobeira, meu Deus do céu, onde é que nós estávamos com a cabeça, gente? Ninguém defende a palavra verdadeira. Eu li a palavra, estou defendendo a palavra. Aí tem gente que fica bravo comigo. Fica com Jesus, que eu não li coisa minha aqui, eu não escrevi nada, isso aqui eu comprei aqui. Comprei isso aqui. Já estava escrito já. Foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida, que era um português, um piá de 14 para 16, 17 anos, ele traduziu isso aqui. Então ele é muito esforçado, ele.
Então, só que daí, se eu fosse um líder, não podia pregar isso aqui. Eu não. Porque daí, digamos que eu tivesse uma igreja, vamos dizer assim, com 100 membros, né? E você dava 10% do teu salário. É bastante, né? Aí eu vou atender o culto só de noite, porque de dia vocês estão trabalhando, né? Então daí em casa, daí fica em casa. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida, vocês fazem o teu. Só que daí se eu pregasse isso aqui, daí eu falei, então quer dizer que não precisa dar dinheiro? Daí eu falei, eu ia ter que trabalhar. Aí ninguém quer. Eles querem viver mesmo nas costas. Agora, os discípulos, eles eram sustentados pela igreja, eles eram. Mas ali a Bíblia diz assim, quando entrares numa casa, comei daquilo que colocar. Então eles eram uns coitadinhos, que às vezes eles chegavam numa casa e tinha bastante alimento, então eles comiam bem. Às vezes eles chegavam numa casa de um pobrezinho, de um provadinho, e eles comiam o que tinha. E quando eles morreram, eles não tinham nada no nome deles. Não tinha. O discípulo não. A não ser que você ache aqui na Bíblia que eles tinham. Agora eu falo para vocês. Os pregadores de agora é igual da igreja primitiva? Esses donos de CNPJ aí? É a verdade, ela liberta, né? Porque sabe o que as pessoas falam assim, quando falam que a verdade é liberta? Eles acham que é contar a historinha de Jesus. Jesus nasceu em Belém, da Galileia, e João Batista era o primo, e Jesus multiplicou os pães, e Jesus, ele não adora imagem, e Jesus morreu na cruz. Isso aí todo mundo está cansado de saber. Eu aprendi na igreja católica, eles ensinam bem melhor nessa parte, né? Aprendi com o presépio, quando eu era criança. Eu ia lá, olhava Jesus na manjedoura, o menino Jesus ali no meio, José e Maria. Ali tinha a vaquinha, o boizinho, tinha as ovelhinhas. Eu aprendi isso aí ali, a história de Jesus. Eu quero ver ensinar a verdade dos apóstolos, que Jesus, porque todo mundo fala que ele morreu, sabe, mas daí não dá muita bola. E os discípulos? O que aconteceu com eles? Nessa semana que vem nós vamos falar dos mártires, todos, fora os discípulos, né? Vamos falar das pessoas daí que não conheceram Jesus pessoalmente. O que aconteceu com eles? Agora ninguém quer nada, ninguém quer que fala nada. Quanto mais morrer. Morrer de coronavírus? Que vergonha. Meu Deus do céu. Não dá. Só que daí parece, depois que acabar essa pandemia, daí ninguém vai morrer mais, eu acho. Eu acho que não. Porque daí todo mundo se cuidou, né? Não vai morrer de câncer, de AIDS, de nada. Porque daí todo mundo está com medo dessa enfermidade. As outras não matam. Então é uma hipocrisia muito grande, muito grande. E eu duvido que alguém vai me chamar para pregar na igreja deles agora. Vai nada. Claro que eu também não vou pregar isso aí lá, né? Mas aqui em casa, aqui nós prega, né? A palavra de Deus verdadeira, né? Aqui nós prega a verdade. Então, se você ficar bravo comigo, para finalizar, vou falar o que Jesus falou assim, ó. Se alguém vos escutai vossas palavras, a mim escutais. Mas não é a mim, mas é o meu Pai que me enviou. Então, quem é de Deus, ouve as minhas palavras, disse Jesus. Quem é de Deus. E se você está assistindo até agora, é porque você é de Deus. Mas isso aqui é uma psicologia só para você ficar aqui assistindo? Não. Estou falando da Bíblia. Porque aqueles que ouvem não é aqueles que estão assistindo aí. Não. Aqueles que ouvem e as praticam. Porque ouvir aqui e soltar aqui, aí é aquilo que Jesus disse para os discípulos, né? Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Viu a diferença? Então, ouvir é colocar em prática. Então, todos naquela época ouviam Jesus pregar, mas obedecer, bem poucos. Eles mataram Jesus, mataram os discípulos. Então, se algum dia você que é líder de uma igreja, não vamos citar nome, não. Se você é líder de uma igreja e você tem CNPJ,
você sabe que você está aliado com o Estado e que você não está mais pregando a palavra como é para ser. Agora, se você quiser enquadrar dentro da Sagrada Escritura, aí você vai lá, trabalha com o teu próprio suor, porque está escrito aqui, quem não trabalha, que não coma. Então nós temos que trabalhar, porque o trabalho ele é uma correção do Senhor. Nós temos que trabalhar por causa que se não tivesse pecado, Adão e Eva não tivessem pecado, aí nós tinha direito de estar lá no Jardim do Éden, mas lá eles tinham tudo, eles não trabalhavam não, lá não. Eles tinham tudo, mas por causa da desobediência, então é um mandamento para nós trabalhar. Então não trabalhar fica até feio, né? Fica feio. A Bíblia diz assim, aprendei com a formiga, ó preguiçoso. Mas por que não aprendeu com os outros animais ou insetos? Por que a formiga? A formiga é trabalhadeira, né? Só que eles são trabalhadores e são tudo unidos. Reparou já? Observa as formigas. Por que falou que é para aprender? Eles são unidos. Eles trabalham numa direção só. Eles vão lá, pega na época do verão, trabalha, e são inteligentes também. No inverno eles só usufruem daí, né? Eles vão lá, todo mundo trabalha, mas não fica uns lá dormindo lá no formigueiro, não. Todo mundo trabalha. Por isso que a Bíblia diz que é para nós aprender com eles. Então, levando para o lado espiritual, nós que congregamos e servimos a Deus e guardamos a palavra, está no nosso coração, hoje nós estamos no inverno espiritual, né? Vocês concordam? Nós estamos no inverno. Hoje nós não podemos sair lá para fora. Mas no verão nós juntamos bastante comida, né? Só que agora Deus criou um caminho para sempre alguém pregar a palavra de Deus verdadeira, né? Então, através dessa transmissão, essa palavra chega em vosso coração, palavras de verdade. Então, nem se estresse com o seu líder. Não se estresse com ele, não. Nem cobre muito dele, sabe por quê? Por causa que nem ele sabe que a igreja deles é uma empresa, ele não sabe. Ele sabe que é empresa, mas ele não parou para pensar que quem manda nele é o governo. Que ele achou que ele que mandava na igreja, né? Quantos que pegam e atropelam na igreja, que a igreja é minha, eu que mando. É você que manda, né? Então por que você não abriu quando estava tudo fechado? Não dá nada. Quem manda é o governo. E os discípulos deram uma lição para nós. Antes obedecer a Deus do que os homens. Mas eu digo para vocês assim, quando falo que conhecereis a verdade libertará, é você ir a favor de Deus e contra esse lixo desse sistema aí. Não é conhecer apenas a história de Jesus. Porque tem gente que fala assim, depois que eu aceitei Jesus, eu não conhecia Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, aí agora eu sou isso e mais aquilo. Você já conhecia Jesus, a história dele, né? Claro que já. Era um mentiroso. Você foi batizado e crismado e sabia de Jesus. É um modo de termo. Só que conhecer Jesus verdadeiramente é isso aqui. Esse sim, aqui é o que os discípulos ensinaram. Da vida. Quem perdê-la achará. Vai perder a sua vida. Mas ninguém quer perder nada. Nem dinheiro e nem sua vida. Deus abençoe aqui, ó. Eu vou estar olhando aqui quem está assistindo para que... Deus abençoe a Kátia. Deus abençoe o Adriano, que é um pregador da palavra. Meu primo ali de Joinville. O Diego Santana. A Denise, primona. Deus abençoe você. O Gustavo ali também, a Claíra, tem um dom de louvar a Deus, Benção, nós conhecemos numa reunião, né, e nunca mais nos separamos. Somos de denominações diferentes e não quer dizer nada isso aí, para mim não quer dizer nada isso aí. Nós estamos em Jesus, o mesmo Jesus que ela defende, o mesmo Jesus que ela louva é o que nós louvamos. Eles são um casal de bênção, né?
Ali a Eva Marli Pereira da Silva. Deus abençoe você